Convidado da rubrica desta semana da entrevista do Jornal Imediato é Carlos Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, uma unidade hospitalar que serve mais de meio milhão de habitantes da região do Tâmega e Sousa. Presidente, obrigada por estar connosco, seja bem-vindo. Falamos de um hospital, dirige um hospital que serve mais de meio milhão de habitantes, que passou por um período conturbado no âmbito desta pandemia que atingiu o mundo e que passou por algumas dificuldades com números elevados de internamentos e de casos na região. Qual é o ponto da situação neste momento? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Como sabe, é um gosto muito grande que eu tenho em partilhar com a comunidade e um gosto particular consigo, que sempre manteve connosco uma relação de grande cordialidade e, portanto, além do gosto, é uma obrigação minha que eu sinto, de certa maneira, de sair das muralhas do castelo, do hospital e estar o mais próximo possível da comunidade, a passar uma informação que seja credível e séria. Muitas das vezes fala-se de informações que não são exatamente as mais corretas e, portanto, esta é uma oportunidade que nós temos também de dar uma informação com dados fidedignos. Relativamente à pandemia, de facto, todos vivemos um período muito difícil, foi certamente do período mais difícil das nossas vidas. Nós no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa tivemos no panorama, e isso é bem conhecido de toda a gente, tivemos no panorama nacional um dos cenários mais duros, porque vivemos uma região onde a pandemia se fez sentir de uma forma muito intensa. Eu lembro que hoje falámos de padrões de avaliação da Direção-Geral de Saúde, onde 120, 240 e às vezes 480 doentes por 100 mil habitantes são os patamares que dizem que se o Conselho está em risco, em alto risco, etc. E eu relembro que naquela altura o nosso hospital teve 3 concelhos, nomeadamente Lousada, Felgueiras e Passos Ferreira, que tinham mais de 4 mil por 100 mil habitantes. Portanto, vivemos um período de verdadeiro tsunami de Covid e que, enfim, foi difícil de lidar, mas felizmente parece fazer parte do passado. A pandemia está aparentemente controlada e numa fase diferente de influência nas nossas vidas e, portanto, no hospital também, naquele pico chegámos a ter 235 doentes, hoje temos 9 doentes, portanto é perfeitamente insignificante, não tem relevância nenhuma no que é o desenvolvimento do nosso trabalho do dia a dia. Durante esse período tiveram estas dificuldades de que fala e foram algumas vezes acusados de não prestar os serviços de saúde como seria esperado. Era também difícil fazê-lo naquelas condições, quando tinham os profissionais de saúde a trabalhar afincadamente pelas pessoas e muitas vezes sem aquelas condições para as quais foram preparados para trabalhar. Sim, é verdade, e vamos lá ver, a questão que eu na altura referi, e referi aquilo a quente, digamos, no período intenso da pandemia, e hoje reafirmo, de facto, a avaliação que fiz na altura. Nós vivemos um autêntico tsunami, e nos tsunamis, como nos verdadeiros tsunamis que nós estamos habituados a ver, das tempestades, efeito no mar e das ondas, há pouco a fazer quando vem um tsunami deste. A única coisa que nós temos que fazer é acomodar, não deixar ninguém para trás, resolver o melhor que pudermos e a seguir criar as condições, porque verdadeiramente ninguém estava preparado para uma dimensão daquelas. Como eu dizia há bocadinho, pandemia que teve incidências de 4 mil por 100 mil habitantes em 3 concelhos dos mais populosos da nossa região. Ninguém estava preparado para uma coisa daquelas. Eu relembro, porque essas acusações foram acusações que foram injustas, obviamente que elas foram muito até dirigidas ao Conselho de Administração, mas eu relembro que elas acabaram por ser injustas mesmo para os nossos profissionais, porque nós vivemos situações que mais nenhum outro hospital na altura estava a viver. Eu, naquela altura, só para que se tenha uma ideia, eu volto a repetir, nós tínhamos o triplo dos doentes do São João internados com Covid e o quádruplo dos doentes do Santa Maria. Nós tínhamos 235, o São João tinha cerca de 80 doentes e o Santa Maria tinha cerca de 60 doentes Covid. Portanto, isto dá bem noção
do que foi o problema que nos bateu à porta. E, naturalmente, ninguém está preparado para uma coisa desta dimensão. Em particular, num hospital como o nosso, que tem, como se sabe, recursos significativamente inferiores, nomeadamente a estes dois que eu referi, que são dos maiores hospitais do país. E porque as decisões também não podiam partir só do Conselho de Administração. As decisões tinham que partir de um nível acima e não de Mas vocês não havia, internamente. mas vamos lá ver, eu acho que o ponto é errado neste sentido, é que não havia decisões a tomar, não havia nada a fazer, porque naquela altura, com o número de doentes que está ali a chegar, daquela dimensão, não há nada a fazer, nós não temos condição, no curto prazo, no imediato, daquela forma tão violenta, não há nenhumas condições de alargar espaço, de colocar muito mais profissionais, de criar condições com equipamentos, salas de pressão negativa, não há, ninguém está preparado para isso, quer dizer, é uma abordagem que acaba por não fazer sentido, porque, de facto, você repara hoje o que está a acontecer com o vulcão na Ilha Espanhola. O que é que há a fazer em relação ao vulcão? Alguém se mete à frente do vulcão para parar a lava? Quer dizer, há fenómenos que são fenómenos de tal maneira violentos e de uma dimensão de tal ordem que não há como fazer frente a não ser acomodar, e no nosso caso, a preocupação máxima era não deixar ninguém para trás, não deixar ninguém sem ser atendido, criar condições às vezes que não eram as melhores. Nós transformamos corredores em enfermarias, nós criámos ali espaços que foram espaços naturalmente de recurso, mas era o que havia a fazer naquela altura, não havia outra possibilidade. Acalmada que está esta pandemia, pelo menos assim todos o desejamos, e parece que caminhamos para isso. Entramos aqui num período de outono também, um período complicado e que para o vosso hospital costuma trazer trabalho acrescido e algumas dificuldades também. O que é que está a ser feito para cautelar esta fase em que vamos entrar agora? Vamos lá ver, o outono, por exemplo, o ano passado, essa fase do dito pico da gripe, foi uma fase que foi completamente diferente do normal, porque tendo em conta que nós estávamos a viver uma pandemia derivada do Covid, as pessoas usavam máscara, havia o afastamento social, havia tudo isso, não houve gripe, ou seja, nós não tivemos o efeito da gripe. E, portanto, ninguém consegue, neste momento, antecipar o que vai ser o efeito do outono e inverno, nomeadamente no que concerne à gripe, porque há uns que dizem que pode ser mais violento do que no passado, tendo em conta que o ano passado não houve gripes, mas também há quem diga que tende a ser igual ao ano passado, tendo em conta que as pessoas continuam, apesar de terem relaxado de certa maneira, continuam e durante muito tempo estiveram protegidos com máscaras e com afastamento, etc. Portanto, não há verdadeiramente uma noção de como vai ser. De todo modo, nós temos vindo, à semelhança do que fizemos desde 2016, quando chegamos ao hospital, nós sempre fomos criando condições melhores, ano após ano, de resposta àquilo que é das coisas mais difíceis que nós temos no nosso hospital. A coisa mais difícil que nós temos no nosso hospital é a questão da urgência, inquestionavelmente. Nós somos a segunda maior urgência do norte do país, a seguir ao São João, e tendo em conta a grande população, como referiu há bocadinho, de 500 mil pessoas, e portanto a afluência é muito grande. E em particular este período tem sido um período em que, digamos, o apoio dos cuidados primários ainda não é aquele que nós gostaríamos que fosse, porque os cuidados primários também estiveram com a atividade deles direcionada para o outro lado, não é? Portanto, os cuidados primários foram, todos eles, ou pelo menos numa grande maioria dos casos, orientados quer para o Covid, o acompanhamento dos doentes, em isolamento, etc. E agora no processo de vacinação. E, portanto, também não tiveram condição para poder, de certa maneira, resolver muitos dos doentes azuis e verdes que vêm à urgência e que nos perturbam muito o nosso funcionamento. E, portanto, estamos também aqui a viver este período. Ainda a semana passada tivemos uma daquelas reuniões regulares que fazemos com os ACES, porque é bom que se diga também que esta minha afirmação não é de maneira nenhuma acusadora dos ACES, porque nós temos, felizmente, na nossa região, ACES que funcionam muito bem, comparado com o panorama nacional. Agora, obviamente, que quando eles são deslocados para fazer aquele trabalho que eu estava a falar há bocadinho, relativamente à Covid, não é humanamente possível fazer tudo, não é? E, portanto, agora, respondendo à sua questão, e peço desculpa de não ter ido lá diretamente, nós temos ano após ano vindo a reforçar os recursos, e, por exemplo, ainda agora, muito recentemente,
nós promovemos uma das coisas que já queríamos ter feito há mais tempo, e só foi possível agora, que foi com a abertura da nova maternidade. Nós criámos na ala da antiga maternidade uma nova ala de internamento com 26 camas, portanto o hospital passou a ter mais 26 camas de internamento para, de certa maneira, dar uma resposta acrescida a estas situações de dificuldade, de pessoas que chegam à urgência e ficam ali algum tempo à espera de cama. Portanto, é mais uma resposta acrescida que se dá. Agora, as estruturas físicas também têm limites, não é? E, portanto, nós também não podemos, a partir de uma determinada altura, alargar indefinidamente, mas temos vindo a alargar sistematicamente esta capacidade e, como digo, ainda recentemente fizemos esse alargamento de mais 26 camas. Qual é a solução para um melhor funcionamento deste hospital, na sua opinião? Aqui uma maior articulação com os cuidados de saúde primários. Vocês tentaram também com o Hospital da Amarante canalizar para esse edifício algumas das especialidades. O que é que acha que poderia, qual acha que poderia ser o caminho deste hospital? Vamos lá ver. A questão difícil no Centro Hospitalar de Tâmega Sousa prende-se com a urgência de facto. E a urgência não tem tanto a ver com o Hospital da Amarante, porque o Hospital da Amarante é um hospital onde a urgência é uma urgência básica e faz o atendimento às urgências que tem que fazer e, portanto, isso não é questão. O que temos feito em Amarante, o crescimento que tem havido em Amarante é um crescimento quer do ponto de vista da atividade cirúrgica, quer de consulta e no internamento fizemos, de facto, desde 2016, um crescimento grande, porque na altura havia só 48 camas em funcionamento, das 60 que lá estavam, digamos, disponíveis, mas só estavam 48 em funcionamento. Nós pusemos logo as 60 todas a funcionar e, no tempo do Covid, com todas as medidas de contingência que fomos obrigados a implementar em Penafiel e em Amarante, nós, em Amarante, no caso concreto, chegámos a levar aquilo até às 100 camas. Das 60 chegámos a levar até às 100, porque na altura montámos com contentores cá fora da urgência, alargámos, colocámos camas no hospital de dia, enfim, fizemos um conjunto de coisas que era inevitável fazer, adaptação de espaços, como fizemos aqui também em Penafiel, e portanto levámos às 100 camas, mas em situação de recurso e quando nós tínhamos parado, portanto só foi possível fazer isto, de tratar as coisas do internamento desta maneira, quando tínhamos parado uma boa parte da consulta e das cirurgias, não é? Portanto, porque os recursos ou estão num lado ou estão no outro. E nós tivemos que parar a consulta e cirurgia, então alocámos ao internamento. Aqui em Penafiel, o que há a fazer de facto relativamente à urgência é intensificar e reforçar cada vez mais a articulação com os cuidados primários. Isto vai ser a única possibilidade que nós temos de reduzir significativamente aquilo que é o número de afluências à urgência, porque continuam a vir muitos doentes azuis e verdes que de facto não teriam que cá vir e, portanto, se esta situação não se resolver na origem, fica muito difícil depois de dar resposta aos outros, porque temos um novo projeto em andamento que está aprovado já com fundos comunitários pela CCDRN, que vai alargar a urgência em mais 2 milhões de euros, portanto é outro investimento que já está em curso, mas, quer dizer, o receio que eu tenho, é claro que estas coisas vão ajudando sempre, não é? Portanto, da pandemia também ficou ali aquele espaço modular fora da urgência, que foram mais 600 metros que lá ficaram de novo espaço, mas a verdade é que com esta afluência, os espaços que a gente vai colocando, enfim, atenuam um bocadinho o efeito, diminuem o tempo, mas, digamos, como solução definitiva, acaba por não ser. Por exemplo, lembra-se que no passado nós tínhamos inclusive situações de bombeiros a reclamar por falta de macas, que tinham os carros parados, não havia macas. Neste momento isso não acontece, nós fizemos um reforço significativo de macas na urgência, portanto há lá macas, a menos que aconteça outra vez um tsunami ou alguma coisa, mas há lá macas suficientes para isso, ou seja, temos vindo naquilo que são as situações que vamos detectando e que vamos conseguindo dentro da nossa esfera de ação, melhorando paulatinamente. Agora, não há nada a fazer com um número de doentes desta dimensão, quer dizer, é uma dimensão demasiado grande. Portugal é um país que tem o maior número de afluências à urgência do mundo, e portanto, não faz sentido. Isto tem que haver uma mudança significativa. Não existe uma solução mágica, não é? Não, por via dos cuidados primários, inquestionavelmente, o doente não pode vir ao hospital de qualquer maneira, não é? Como temos. Mas se o doente também não tiver a solução do outro lado, obviamente que ele tem que ter uma resposta.
Falava aqui do projeto de ampliação da urgência e durante esta fase de pandemia também houve outros projetos, apesar do hospital viver um tsunami, não deixou de procurar melhorar e criar outras condições e tem em curso alguns projetos significativos, nomeadamente o da eficiência energética e este da ampliação da urgência. Qual a importância? É sempre neste sentido de melhorar as condições, melhorar os espaços, os cuidados de saúde, a prestação de cuidados de saúde. Sim, é verdade. Os últimos anos são anos em que nós não podemos parar a pensar só na pandemia. Quer dizer, é evidente que a pandemia foi um efeito devastador na nossa vida, mas nós estamos aqui a trabalhar para os doentes Covid e tínhamos que continuar a pensar nos doentes não Covid, naquilo que é o reforço estrutural do hospital, etc. E, seja do ponto de vista de reforço de novas estruturas, seja reforço de novos profissionais, nós continuamos a fazer uma melhoria muito significativa. O hospital que vamos entregar no fim do ano vai ser um hospital completamente diferente daquilo que recebemos em 2016, porque não só a questão da eficiência energética, que é, para quem vê de fora, a face visível do iceberg, digamos assim, não é? Que é o hospital fica um dos hospitais mais bonitos do país, do ponto de vista de hospitais públicos. Eu digo isto com alguma vaidade, porque de facto é a opinião que eu vou recolhendo da grande maioria das pessoas. O arquiteto também teve aqui um gosto especial na combinação das cores, etc. Mas o que está por trás disto tudo, o próprio efeito da eficiência energética, são 300 e tal mil euros de poupança anual, não é? Em que temos os painéis fotovoltaicos, a central de biomassa, que são dois projetos que ainda vão completar isto que está visível, do revestimento das fachadas, das caixilharias, o que já foi feito com os LEDs, enfim, de um conjunto grande de coisas. E que é um dos poucos hospitais que conseguiu obter 5 milhões de euros de fundos comunitários nesta abordagem tão transversal nas várias linhas. E, portanto, o hospital aí fica muito reforçado. Mas também dizer a tal construção da nova maternidade, a construção da clínica APIC, que é uma clínica que as pessoas às vezes têm dificuldade de perceber, e só mesmo quem passa por lá entende a melhoria significativa que é hoje a humanização de cuidados para quem vai fazer uma cirurgia. Somos o hospital, desse ponto de vista, pioneiro a nível nacional, mais ninguém tem aquela abordagem. E as pessoas que passam por lá percebem bem a diferença. Temos um serviço de primeira qualidade em qualquer parte do mundo. Aquilo é bom em qualquer parte do mundo. Depois temos em construção agora as novas instalações da hemodiálise e da pneumologia, que vão permitir também o estudo do sono e que até ao fim do ano ficam a funcionar. Enfim, continuamos a fazer isto mesmo em período de Covid, não é? Além dos reforços que foram obrigados a fazer de espaços com pressão negativa. Por exemplo, nós, daqui para a frente, a pandemia obrigou-nos a remodelar coisas e daqui para a frente já temos uma ala de 26 camas, toda ela com pressão negativa, onde as pessoas podem funcionar tecnicamente sem medo das infecções, não é? E, portanto, isto foi um reforço grande, da mesma maneira que outros equipamentos, que isso foi feito. Isto para não dizer, o outro aspecto que eu penso que para a população é também muito relevante, que tem a ver com o facto de praticamente não termos lista de espera, que é outra coisa também, que é, apesar da pandemia e apesar do efeito demolidor da pandemia na nossa região, nós fomos dos hospitais, e há uma série de outros hospitais, em particular aqui à nossa volta na região norte, São João é um bom exemplo, de um conjunto de hospitais que agarraram a pandemia e não deixaram os outros doentes para trás. E, portanto, nós hoje temos níveis de atividade superiores àqueles que tínhamos antes da pandemia, ou seja, superiores aos 2019, e listas de espera que praticamente não existem. Não há praticamente listas de espera no centro hospitalar para consulta ou para cirurgia, a não ser casos muito residuais específicos que, enfim, estamos a tentar resolver, mas em qualquer que seja a especialidade, a resposta da população do Tâmega e Sousa é uma resposta dentro dos tempos recomendados. O que diga-se, no panorama da saúde a nível nacional, deve deixar os habitantes da nossa região com uma confiança muito grande nos nossos profissionais. Assumiu o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa em 2016. Neste momento está a caminhar para o fim do mandato. Durante este período foi dizendo que conseguiu um reforço de investimento, algum dele visível. O orçamento do hospital também aumentou significativamente.
faz um balanço positivo deste mandato, olhando para estes 5 anos, o que é que lhe ressalva? Vamos lá ver, é evidente que ser juiz em causa própria é sempre uma coisa difícil e estamos sempre contaminados pela análise que fazemos. De todo modo, e tentando ser o mais distante possível, eu já reconheci há pouco que a questão da urgência continua a necessitar de um olhar ainda mais atento e aprofundado, quem quer que venha na sequência para o Conselho de Administração. Mas no resto das áreas, primeiro, julgo que a população e as opiniões que vamos recolhendo são disso sintoma, ou seja, as pessoas reconhecem de facto hoje, não só pela rapidez na resposta, têm consulta, têm cirurgia, têm cuidados cada vez mais diferenciados. Repare, só para lhe dar alguns exemplos, desde 2016 para hoje, nós temos, como especialidades novas, temos reumatologia, infecciologia, imunoalergologia, oncologia, hematologia, medicina intensiva, que são novas especialidades. O que só por si já é um passo de gigante no sentido de uma resposta que não havia para a população. Depois, do ponto de vista de captação de jovens médicos para o hospital, que era uma coisa que era muito difícil de conseguir na altura, e hoje nós temos o hospital, eu digo muitas vezes, o hospital está na moda, é um hospital que os jovens médicos querem vir para cá trabalhar. Temos casos, por exemplo, de gastroenterologia, o aluno que acabou o curso do ano passado com melhor média a nível nacional escolheu o Tâmega e Sousa para vir. Portanto, temos alunos que escolhem o Tâmega e Sousa em primeira opção. Tivemos 3 cardiologistas que quiseram vir para aqui. O reforço em cardiologia foi fantástico. Especialidades que passamos a ter idoneidade formativa. Isto significa o quê? Significa que somos reconhecidos como idóneos para formar jovens médicos. Novas especialidades tais como endocrinologia, otorrinolaringologia, medicina física e reabilitação, medicina intensiva, nefrologia, neurologia, gastroenterologia, pneumologia, são especialidades que passamos a ter idoneidade para formar jovens médicos. O que é que isto significa? Novos jovens que passam a estar aqui a trabalhar e que fazem parte daquele leque muito alargado de novos profissionais que vieram para cá e que no tempo vão não só garantir uma prestação assistencial melhor à população, como também ajudam a evoluir a cultura do hospital, não é? Porque são pessoas, uma delas, por exemplo, só para dar um exemplo, é uma nefrologista com origem na Manchúria, na China, que fez a formação no São João, comprou casa em Paredes porque queria vir trabalhar a pé. Isto pode parecer prosaico por ser um exemplo só, mas isto é sintoma do que está a acontecer aqui dentro. São uma mistura de novas culturas, uma mistura de novas abordagens, de projetos de investigação, de coisas que estão em curso e que levam o hospital para outro patamar, inquestionavelmente. Há uma especialidade que eu não consegui, não foi porque não tentasse, mas porque a jovem que estava com vontade de vir acabou por aceitar um contrato em Matosinhos, que é a dermatologia, porque é praticamente, de todos aqueles assim de primeira linha que eu gostava de ter tido cá, foi praticamente a única falta que fica por resolver de todas aquelas especialidades que, enfim, repare, infecciologia hoje, depois da pandemia, eu acho que não há dúvidas na cabeça de ninguém da importância daquelas especialidades. A verdade é que nós não tínhamos infecciologia há 3 anos atrás, não é? E, portanto, é um hospital novo que está de facto aqui em desenvolvimento e que a população sente isso claramente. A dor, por exemplo, a consulta da dor que nós passamos a ter para dar resposta a um conjunto muito grande de situações, seja em pós-cirúrgicos, seja em situações crónicas que temos por aí, enfim, o hospital de dia que aumentou significativamente, e já não falo agora nestas novas 2 unidades, a tal hemodiálise e a pneumologia, que vão ser crescimentos enormes também na melhoria da prestação. Está satisfeito, portanto, com o trabalho que desenvolveu? Tenho, vamos lá ver, estou de consciência tranquila. Eu por definição, eu nunca estarei satisfeito, porque eu sou um otimista insatisfeito, ou seja, sou permanentemente insatisfeito na busca de algo mais. Mas também não posso ser tonto, nem posso, digamos, não ser capaz de avaliar aquilo que foi feito. Não é? Muito bem, Presidente. Obrigada.
Obrigada por ter estado Foi connosco. um gosto. Foi um Obrigada gosto. pelo trabalho que desenvolveram também e principalmente durante esta fase de pandemia, que as pessoas estiveram muito mais assustadas, muito mais suscetíveis e muitas vezes o trabalho dos profissionais de saúde ajudou a ultrapassar alguns momentos menos fáceis. Quando estamos com sentido de missão, no fim, isso é que conta. Eu acho que a população merece, é para isso que o SNS cá está e, portanto, haveremos de cá estar para esta e para outras fases, esperando naturalmente que não nos volte a aparecer uma coisa desta dimensão, porque isto não se deseja a ninguém, não é? É mesmo isso. Muito bem. Muito obrigada, Presidente. Obrigado, bom trabalho, muito obrigado. Tivemos connosco Carlos Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Tâmega Sousa. Um centro hospitalar que viveu o tsunami da pandemia e que hoje vive momentos muito mais calmos e tem apenas 9 pessoas infectadas com o novo coronavírus.